21. Estamos dando sequência à exposição do capítulo de número 10. Chegamos hoje na história de Jesus, o Salvador dos humildes. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Os irmãos. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes, todos, pois eu vos afirmo que muitos profetas, reis, quiseram ver o que vedes, não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos lendo um evangelho diferenciado. Até agora você já estudou muitas histórias dos evangelhos de Jesus. Nós temos alguns motivos para ler, estudar e pregar nos evangelhos. O primeiro é porque nós somos uma igreja denominada Igreja Evangélica. E se somos uma igreja evangélica, precisamos conhecer o evangelho, a palavra do Senhor, as boas novas do Senhor. Em segundo lugar, precisamos anunciar essas boas novas, que é o evangelho, para todas as pessoas. Em terceiro lugar, precisamos entender do evangelho. Por quê? Porque os evangelhos foram transmitidos aos discípulos. E se nós somos discípulas do Senhor Jesus, precisamos conhecer os evangelhos. E em quarto lugar, precisamos entender os evangelhos, porque o evangelho é poder. E nenhum outro texto está dito que o assunto, a carta, é poder, mas os evangelhos são poder de transformação, de renovação para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. De fato, você está tomando uma dose forte da anunciação dos evangelhos. Há um ano atrás, quando nós começamos a exposição desse livro, eu disse que nós não saberíamos como nós estaríamos terminando esse evangelho, porque internamente o Espírito Santo estaria produzindo transformações em nossas vidas. E eu espero do fundo do meu coração que você esteja sendo modelado pelo evangelho de Cristo. A cada sermão que nós passamos por esse capítulo, por esse texto, pelo autor pelo doutor Lucas, que foi um cientista, um pesquisador, e que tinha somente um objetivo naquela época: ajudar o seu amigo Teófilo a estar edificado, a estar certo de que o caminho que ele havia escolhido lá em Roma, em seguir Jesus, era o melhor caminho da vida dele, possa redundar hoje também no seu coração, no século 21, na vida da nossa igreja em particularmente. Eu creio que você, diante disso tudo, você enche o seu coração de alegria por ler e estudar os evangelhos. Não é à toa que nós temos 4 evangelhos. Nós temos os 3 primeiros evangelhos chamados sinóticos. Você sabe o que significa essa palavra sinóticos? Semelhantes, iguais, mas com ênfases diferentes. Mateus tem a ênfase para o judaísmo, para a sinagoga, para o conhecedor da lei, para o religioso, para o judeu. Marcos é um evangelho célere, rápido, apresentado de forma prática para os soldados romanos, para os gregos. E Lucas é o terceiro evangelho sinótico, diferenciado, rebuscado, aprofundado, visto de uma forma mais ampla, porque além de ser um médico, ele foi um pesquisador, sintetizador dos pensamentos dos evangelhos.
E o quarto evangelho, você sabe, é o evangelho de João, e esse é totalmente diferenciado. O apóstolo do amor, aquele que cuidou da mãe Maria, aquele que vai morrer velho, senil na ilha de Pátimo, aquele que é chamado do mais amado por Jesus, ele vai escrever sobre o agapetós, sobre o amor de Jesus. Lê João, ele leu de forma diferenciada esses três evangelhos. Hoje, meu objetivo de forma rápida é comentar a alegria de Jesus. Você sabe que Jesus, ele tem alegria, contentamento no seu coração? Você sabe que Jesus, ele olha para essa igreja, ele olha para você, e ele tem alegria em seu coração. Veja a alegria do Senhor Jesus. Esse é o meu objetivo nessa noite. E como objetivo, eu quero dizer e quero perguntar por que a salvação ela é revelada aos humildes. Por que a salvação ela é apresentada aos humildes? E isso produz alegria no coração de Jesus. Então, diante disso tudo, eu sei que você, meu irmão querido, está ligado ao que eu estou falando, já conhece o meu jeito de pregar, a forma como nós pregamos. Você já linkou que a alegria do Senhor Jesus é ter um coração humilde. Um coração humilde. E se eu estou sentado aí agora, eu me perguntaria, será que o meu coração é esse coração humilde? Será que eu sou humilde? Será que Jesus tem alegria no seu coração, contentamento na sua vida por mim? Então, a partir de agora, podemos, irmãos, pedir ao Senhor que possa iluminar nossas mentes, possa trazer ao nosso coração aquilo que Lucas quis dizer para Teófilo e que venhamos aplicar em nosso coração. Porque se a gente não aplicar o Evangelho, ele não vai ser poder, ele vai ser uma marolinha, ele vai ser mais um texto, ele vai ser mais uma historinha, ele vai ser minimizado. Mas o Evangelho é poder transformador, restaurador, vivificador. Então, faz o que você tem que fazer aí agora. Abrace os seus olhos, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, diz: Senhor, fala comigo, Senhor, me instrui, Senhor, traz luz ao meu coração, Senhor, traz luz ao meu pensamento, Senhor, que eu saia daqui e nem espere sair dessa igreja para aplicar os teus ensinamentos, porque eu preciso que o Senhor tenha contentamento, regozijo, alegria, celebração comigo, com a minha vida, com o meu ser. Que eu seja essa pessoa humilde que Jesus vai tratar nesse texto. Senhor, tem alegria da igreja. Senhor, tem alegria de cada irmão, cada ovelha tua, comprada, redimida pelo sangue do Cordeiro, que está aqui nessa casa. Senhor, tem alegria por aqueles que vão entrar nesse templo, que vão chegar a essa casa. Senhor, tenha contentamento, alegria com todos os nossos atos, nossas ações. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós somos altivos e quando não entendemos o verdadeiro significado da humildade diante do Senhor. Ilumine-nos, traz luz ao nosso pensamento e aplica aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Bruno, por favor. Qual a maior alegria do eleito? Nós vimos, irmãos, no texto passado, se você voltar no sermão passado, o sermão passado fala da alegria dos eleitos, daqueles que fizeram a obra do Senhor, o contentamento dos discípulos que voltaram, regressaram. E nós vimos no contexto anterior que a maior alegria dos discípulos é ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Foi Jesus que disse isso. Essa deve ser a nossa alegria, a nossa maior motivação. A nossa maior motivação é ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não há outras formas de produzir
maior alegria, maior contentamento do que esse. Embora, como estudamos e vimos no sermão passado, você percebeu que existe também contentamento na vida do cristão, do eleito, contentamento na vida daquele que obedece a palavra do Senhor em primeiro lugar, contentamento na vida daquele que anuncia o Evangelho, contentamento na vida daquele que é um instrumento nas mãos do Senhor. Tudo isso produz alegria, contentamento no coração dos eleitos. Eu quero agradecer à igreja que esteve sexta-feira evangelizando no Hospital Regional aqui de Santa Maria. Foi um momento de muita alegria para todos nós, onde o hospital estava muito cheio, meus irmãos. Eu nunca vi o hospital tão cheio como estava na sexta-feira. Nossa sopa foi logo servida, e Deus, que sabe de todas as coisas, enviou uma outra igreja com mais um caldeirão de sopa para alimentar aquele povo que estava lá, ali faminto a tarde toda, quiçá desde a manhã, esperando uma consulta, um atendimento médico. Mas a maior alegria foi ter evangelizado ali. Quantas histórias nós ouvimos, quantas almas sedentas do Evangelho o Senhor nos apresentou. A primeira vida que nós evangelizamos, eu e o Paulo, foi uma pessoa lá no Lunabel, e não dá para esquecer o nome daquela pessoa, porque Charles. E aí eu falei: você tem nome de príncipe. E quando eu falei isso, ele começou a chorar, e a própria alma dele disse: eu estou afastado do Evangelho, eu sei os caminhos do Senhor, eu sou tomado de drogas, eu não consigo voltar, eu fico aqui nesse estacionamento do hospital, mas eu vou agora. Ele conversando com a gente aceleradamente, afirmando: eu vou agora para a casa de um parente, e ele é crente, e lá eu vou procurar a igreja, eu vou me consertar com Jesus. E a gente ficou assim olhando, ele falando tudo, e no final a gente orou com ele e disse: Charles, volta mesmo para Jesus. A sua alma tem sede de Deus, o seu espírito tem sede de Deus. E se você for conversar com os outros irmãos que fizeram evangelismo, cada um que evangelizou vai ter alegria e contentamento no seu coração, recordando fatos que aconteceu no Hospital Regional nessa última sexta-feira. Os discípulos voltaram felizes por isso. Os acontecimentos eram acontecimentos maravilhosos, consequências, entusiasmo. Essa era a alegria dos discípulos. Mas eu quero perguntar a você: e Jesus nisso tudo? Qual é o maior contentamento de Jesus? Hoje a nossa reflexão não é a alegria nossa, mas é a alegria de Jesus. Os textos seguem anunciando e falando agora da maior alegria que o Senhor Jesus pode ter. Então vejam o versículo 21, meus irmãos. Naquela hora, naquele momento, naquele exato momento, aqui indica, na ocasião do regresso dos 70, ouvi o relatório que aqueles discípulos apresentaram ao mencionar o fato de que Jesus se alegrou, se regozijou profundamente no Espírito Santo. A intenção de Lucas é afirmar a Teófilo, é afirmar a você que me ouve nessa noite, que o Espírito pelo qual o Senhor foi ungido, 4:18, é só voltar um pouquinho no capítulo 4, verso 18, folheie a sua Bíblia e veja só o que nós temos aqui. 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Veja que essa é uma citação maravilhosa, em que podemos ver e ler lá no Velho Testamento, em Isaías 61, de 1 a 2, o profeta messiânico fala sobre isso, e Jesus disse: sou eu, o Pai me enviou a curar,
o Pai me enviou a levar uma palavra de libertação, a restaurar a vista, a pôr em liberdade os oprimidos. Essa mesma alegria, esse mesmo contentamento, volta agora lá no verso de número 21, no capítulo de número 10, expressando o que o Senhor Jesus disse. Então, naquele momento, naquela hora, há uma alegria motivada, e a causa originadora dessa intensa alegria é a graça e ações de graças, porque foi o próprio Cristo que usou aqueles discípulos que estavam ali. Como já indicou na introdução, uma das muitas coisas que Lucas e Paulo têm em comum é a ênfase sobre a doutrina do Espírito Santo. Deixa eu falar algo para você. Se o Espírito Santo não te convence, ninguém vai te convencer. Se o Espírito Santo não te consola, ninguém vai te consolar. Se o Espírito Santo não for o vivificador, for o modificador, for o remodelador, ninguém vai conseguir. A função do Espírito Santo para Paulo, para Lucas, para nós, é que o Espírito Santo é o consolador, o confortador, o anunciador, o revivificador, aquele que atua, aquele que demonstra o dinamis, o poder. Ele é o Espírito Santo. E o verso 21 mostra cabalmente a ação, o trabalho, a doutrina do Espírito Santo. Cheios, diz o texto, cheio do Espírito Santo. Alegrou-se diante do relatório dos 70. Jesus eleva então o seu coração, e Jesus faz uma oração pelos seus filhos. Jesus faz uma oração por essa igreja. Jesus está orando agora por você que está aqui nessa noite. Você pode imaginar Jesus orando e exclamando e dizendo: Senhor, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios, instruídos, entendidos, e revelaste aos pequeninos. Como é que eu alegro o coração de Deus? Agora eu estou falando da oração de Jesus, da alegria de Jesus, não da sua alegria. A maior alegria do Senhor Jesus é ver um coração contrito, compungido, humilde, e diz o texto, Ele jamais desprezará. Jesus não diz aqui no vocativo, como nós conhecemos. Jesus não diz Pai Nosso. O vocativo que ensinou os seus discípulos quando Ele chamou, mas Ele disse assim: graças te dou, ó Pai. Isso tem uma grande diferença. Graças te dou, ó Pai. E no verso 22 ele diz meu Pai. Tudo foi entregue por meu Pai. Será por quê? Qual a diferença dessas duas colocações? Observe primeiro o versículo, onde ele começa a expor: graças te dou, ó Pai. O que Jesus ele quer colocar aqui, meu amado, é que além de eles fazer parte da trindade excelsa, do contentamento, do trabalho intratrinitário, Jesus está falando aqui: Pai, alguns que o Senhor deu têm comunhão comigo, são teus. O Senhor designou para que pudesse cumprir a tua ordem, o teu chamado. Meu irmão, quando você vai e cumpre com alegria no seu coração, com humildade no seu coração, e anuncia as boas novas do Senhor, tenha certeza, você agrada, você alegra o coração de Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses e dar um plus para vocês. Volte lá no Salmo 37. Às vezes a gente fica pensando em muitas coisas na vida da gente.
E eu vou ser sincero para vocês. Esse versículo do 4 do 37 sempre foi algo que eu quis entender. E quero revelar para os irmãos, à luz da palavra de Deus hoje, uma chave inegociável. O Salmo 37, versículo 4, vamos ler juntos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Entrega teu caminho ao Senhor, confia, e o mais Ele fará. Meus irmãos, tudo que o Senhor espera é que você alegre o coração dEle. Como é que eu posso agradar o coração do Senhor? Eu sendo uma pessoa tão pequena, tão pecadora, eu sendo uma pessoa tão difícil de se lidar, mas a palavra, a Deus, Ele espera um ato, né, de agradá-lo, de satisfazer. Quando nós agradamos o Senhor, Ele satisfaz os nossos desejos. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, o texto diz que não é você que vai fazer, não é o médico que vai fazer, mas é Ele que faz. A primeira coisa eu preciso dizer para vocês, à luz desse texto, nós precisamos sermos humildes. Precisamos agradar o Senhor. Precisamos alegrar o seu coração. Veja que os discípulos voltam felizes, alegres por terem realizado a obra do Pai, a obra de Deus. Mas a verdadeira alegria do Senhor é realmente outra. É uma alegria aonde os humildes, os simples, são instruídos. Essa palavra pequeninos, eu fiquei assim impactado quando eu li no grego. Pequeninos aqui significa bebês de colo. E eu acho que a criança mais pequenininha que está aqui é do Hélio, né? Que já não é tão pequenininha, já está grandinha, graças a Deus. Mas imagine num bebezinho recém-nascido. Deus, Ele quer nos mostrar, Ele quer trabalhar conosco. O Espírito Santo quer revelar a salvação, como se fosse uma criança, um bebezinho de colo. No grego é bebê. Sim, aos bebezinhos, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. As mãezinhas aqui, quem já foi mãe sabe como lidar com o bebê. Como é que se lida com o bebê? Será que Deus tem tratado assim com você? Ou será que nós temos tomado as rédeas de muitas coisas e não temos deixado o Espírito Santo nos instruir? Amados, Jesus não diz Pai Nosso, mas Ele diz ó Pai, numa interjeição. É possível que surja a pergunta, mas como poderia Jesus louvar o Pai, não só por revelar algumas questões concernentes à salvação, mas inclusive ocultá-las? Uma outra coisa importante que você tem que ver no versículo 21 é essa palavra ocultaste, ocultar. Jesus, Ele não revelou para todos. Então eu tenho que tirar da minha memória, tenho que tirar do meu coração algumas ações que eu acho que nós ouvimos por aí, de que o amor de Deus é para todos, a salvação é para todos. Não, a salvação, a eleição é para os bebezinhos de colo, para você. Um dia você foi bebezinho de colo e entendeu a palavra de Deus, a anunciação das boas novas, e o Espírito Santo começou a edificar a nossa vida. Estou falando, irmãos, no início de tudo, no start, porque a própria Bíblia diz que nós vamos deixar
das coisas próprias de meninos. Quando eu era menino, falava de menino, né? Eu bebi o leite maternal. Porque de repente você está pensando, então tem que ser menino para sempre. Não. O entendimento da salvação, em primeiro lugar, são para aqueles humildes que entendem o poder transformador do Senhor. Nós acabamos de ler aqui na nossa confissão de fé a importância dos sacramentos. E você leu, e nós lemos aqui, o sacramento, ele tem a parte externa, que são o pão, o suco de uva, a água, a forma pelo qual você é batizado, a forma pelo qual você come, participa da Santa Ceia. Mas você tem a parte interna, aquilo que só o Espírito Santo faz na vida daquele que participa da Santa Ceia do Senhor. E eu digo, meu irmão, participe com alegria da mesa do Senhor, participe com alegria da Santa Ceia, porque o que você não vê é o que o Espírito Santo está gerando internamente no seu coração, na sua vida: saúde, alegria, contentamento, crescimento, edificação. Porque o oposto também acontece quando eu participo da ceia do Senhor indignamente. Internamente acontece enfermidades, divisões, segregações, separações, endurecimento, um povo não meu. Isso tudo está vinculado à ceia do Senhor. O verso 22 do nosso texto: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa declaração varia levemente, porém não é de forma essencial o seu paralelo com Mateus 11, 27. O Filho possui tudo que o pecador necessita. Ele possui tudo para a concretização da sua obra mediadora. Além desse momento, Jesus efetua na vida dos 70 uma transformação poderosa. Porém agora ele volta para o seu grupo particular. Ele deixa a grande massa daqueles que cumpriram o mandamento do Senhor Jesus. Ele volta para os 12 em particular e passa a anunciar algumas coisas importantes para nós nessa noite. Verso 23: bem-aventurado aos olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Versículo 24: pois eu afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quanto você daria para ter 1 hora com Jesus? Já pensou se nós tivéssemos essa possibilidade de voltar no tempo? Igual esses filmes que tem aí na televisão. Entra na máquina do tempo. Entrou na máquina do tempo aí agora? Você agora está aos pés de Jesus, na cena de Maria Madalena, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos e com lágrima. Como seria a nossa reação? Entra na máquina do tempo e você faz parte da equipe de Jesus. Você também é um dos 2 que voltaram felizes depois de ter anunciado a palavra do Senhor. Irmãos, nós não vimos Jesus, nós não ouvimos o Senhor Jesus, mas pelos olhos da fé hoje você ouve, você vê, você contempla, você tem fé salvadora, fé alicerçada em Cristo. Então esse versículo não foi só para os reis do Velho Testamento, mas esse versículo 24 é para nós aqui agora. Que diferença entre, de um lado, muitos profetas, reis, nós, vivermos o tempo, a era, o kairos de Jesus, sem ter fé no coração, sem agradar ao Mestre, porque muitos que estavam ali ouviram, viram, e não produziram alegria no coração de Jesus. Nenhum desses foram testemunhas dos seus milagres. Nós também não fomos. Porém todos esses, inclusive nós, morremos crendo, morremos aceitando, morreram na fé, morreram sem receber o que tinha
tinha sido prometido àqueles do Velho Testamento. Você tem a promessa de Jesus, nós temos o retorno de Jesus, a certeza da vinda do Senhor Jesus, e isso, meus irmãos, nos coloca no bem-aventurado aqueles que são humildes e creram. Entre todos esses crentes, os 12 e os 70 que voltaram lá, foram mais íntimos de Jesus. É isso que o texto está falando. Quão bem-aventurado eles foram. Mas eu quero colocar um adendo e uma vírgula aqui. Mas a Bíblia diz que nós somos maiores do que eles, porque nós não vimos, não ouvimos e nós cremos. A confissão de fé, meus irmãos, fala sobre a capacidade de fazer a boa obra. De modo algum provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito Santo. Então, quando nós temos por discernimento que tudo provém do Espírito Santo, nós devemos então entender que produzir alegria no coração, a capacidade de fazer boas obras, a capacidade de alegrar o coração de Jesus, está no Espírito Santo. O Espírito Santo. João 15, 5 e 6 diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, secará, e os apanham, lançam no fogo e os queimam. Existem alguns livros que são assim best-sellers, e livros que são gravados no coração de muitas gerações. C.S. Lewis foi um autor americano falecido, que escreveu, além de livros evangélicos, ele escreveu crônicas, filmes e tantas outras coisas na América. E C.S. Lewis, ele pega esse texto aqui e ele consegue escrever numa analogia, numa figura de linguagem, dizendo assim: o cristão que não está inserido a Cristo, ele é considerado como um petisco na boca de Satanás. C.S. Lewis, ele traduz e diz assim: você imagine um crente sendo degustado por Satanás. Ele trabalha o lúdico, ele trabalha o seu escrito, ele diz assim: imagine quantos pastores serão degustados lentamente pelos chefes dos demônios. Ele levou vida, ele pregou sobre vida, ele anunciou vida, ele ensinou vida, ele viveu a vida em Cristo, mas ele não teve a vida. Você imagine quantas gerações estão sendo petisco na boca do inimigo, porque não levaram a vida como vida, não levaram a alegria, aquele que gerou a vida, que é Cristo Jesus. Ezequiel 36, 26, 27, dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Você está vendo aqui que tudo é: eu darei, eu colocarei, eu tirarei, eu farei. Você alegra ou não o coração de Jesus? O que o Espírito Santo está fazendo dentro do seu ser agora? Uma coisa era a alegria dos discípulos que voltaram. Outra coisa foi a alegria de Jesus e ver Jesus. Jesus falava assim, falando assim: é meu Pai, em minha oração. Esses pequenininhos entenderam muito mais do que os poderosos, os estudiosos, os reis, os eruditos, os filósofos, os intelectuais. Eu quero concluir a nossa mensagem dessa noite.
Por que a salvação é revelada aos bebês? Por que a salvação ela é revelada aos humildes? Veja para esse texto, observe o texto. Alguns detalhes são apresentados nesse texto que vai ajudar você, que nos ajudam a responder essa pergunta. Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo é quem revela os planos de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo revela algo na sua vida, mostra os caminhos do Senhor, mostra a maneira de ser, mostra a maneira de postar. Olha, o Espírito Santo é quem revela os planos de Deus. Não é o intelectualismo, não é a filosofia, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu julgo, mas é aquilo que é de fato revelação da palavra do Senhor através do Espírito Santo. Em segundo lugar, o conhecimento está no Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo se fez presente nesse contexto. Se eu não tenho bem claro essa doutrina na minha mente, eu preciso entender qual a importância da Trindade, gerando, preservando, agindo, interrelacionando com a igreja, com o cristão, com você. O Pai te escolheu antes da fundação do mundo. O Pai enviou Jesus e nós, os discipulados, estamos com Jesus na cruz. Nós ainda não entramos na ressurreição de Jesus. E quinta-feira nós choramos ali no discipulado, lembrando que a cruz é sinônimo de morte, de sofrimento, de luto, de dor, e você tem a sua cruz, e você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Cruz é luta, cruz é dificuldade, peso. Mas a cruz, como estudamos na quinta-feira, é a maior prova do amor de Deus por nós. Olha para a cruz e siga o Senhor. Olhe para a cruz e veja o amor de Deus. Olhe para a cruz e veja que Ele não ficou no madeiro, Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas por você, por essa igreja, por mim, eu imagino Jesus naquele momento olhando milhares de pequenininhos que vão aceitá-lo, que vão defender o Evangelho, que vão viver o Evangelho com interesse, com humildade, com fé, com mansidão, com piedade. Jesus olhava você. Jesus estava olhando você. E Ele tinha alegria, contentamento. A alegria de Jesus é diferente da nossa alegria. Em terceiro lugar, esse texto responde por que a salvação é revelada aos bebês. Porque somente os bebês mantêm intimidade. Sabe qual a maior alegria de uma mãe? É quando ela se torna mãe. E ela não se torna mãe quando ela está gestando. Mãe não é mãe enquanto está gestando. Mãe se torna mãe na primeira sucção do leite. Quando o bebê amamenta pela primeira vez, algo interno na cabeça dela muda, porque houve plena intimidade. Talvez você esteja falando, pastor, está surtado, está maluco. Não. Por que existem abortos? Por que tem mães que rejeitam seus filhos depois de dar à luz e a justiça trabalha tudo isso? Mãe só é mãe depois da primeira sucção. E você só é filho depois de você ter intimidade com Cristo. Por quê que a salvação é revelada aos humildes? Porque os bebês têm intimidade com Cristo. Você tem essa intimidade? Mas, reverendo, o que esse texto me fala mais? Esse texto fala de paredon. Paredon em grego significa entregue. Paredon significa confiado.
Isso se refere à encarnação, no sentido em si. Veja, no verso 21, contudo nada diz quando ele ocorreu, mas no versículo 21, há aqui a encarnação do Filho. Contudo, a referência à edoxa, glória do Pai revelado, aqui é a questão da salvação. A máxima glória do Pai está na expressão fé salvadora. Por isso que eu não posso tirar, irmãos, essa doutrina da igreja. Terça-feira nós estamos terminando essa doutrina. Se você não participou de nada, venha terça-feira, que você ainda tem possibilidade de salvar esse curso. Vai ser a revisão, a avaliação de tudo que nós estudamos. Porque se você não tem certeza da salvação, é vã a sua fé. Porque a máxima glória de Deus no original aqui está na salvação dos humildes, na tua salvação, na nossa salvação. Amados, esse beneplácito da palavra original é usado por Paulo da seguinte colocação, e você vai lembrar. Paulo trata essa doxologia, essa eudoxa, a glória própria do Pai, nas duas palavras, eleição e predestinação. Paulo diz: você é um eleito predestinado em Cristo, que se deu antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4, 5. O que foi decidido de toda a eternidade, agora é concretizado em Jesus dizer: esse também é um bendito do meu Pai. Aqui em Lucas 10, 22, não é necessário o mesmo aconselhável conectar a outras ações de paredom, mas olhar entregue e confiado é suficiente. Com aquele momento particular na existência de Cristo, ele termina dizendo: o verbo encarnado, eu logos encarnado, dentro de um processo de eternidade, chamei esses pequenininhos, e deles será o reino dos céus. Meu irmão, hoje, como está a sua vida? Como está a nossa vida? Você vai embora daqui a pouco. Eu quero dizer que você precisa alegrar o coração de Jesus. De Jesus. E como é que você alegra o coração de Jesus? Sendo humildes, sendo bebezinhos. Essa palavra humilde significa bebezinho de colo. E bebezinho que mantém intimidade na sucção espiritual com o Pai. Muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, porém não viram. O cristão mais pobre, o cristão mais humilde, economicamente, financeiramente, socialmente, sem cultura, o cristão mais pobre existente nesse mundo, ele é muito mais rico do que os mais ricos dos que os ricos que existem no mundo inteiro. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou tudo isso a ele. Você quer isso nessa noite? Abaixe sua fronte aí. Ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque Ele te escolheu. Irmãos, não há nenhuma soberba em nós. Quero chamar o ministério de cânticos, porque a gente já ia louvando a Deus também. Não existe nada de bom em nós. Nada de bom em nós. Tudo que nós precisamos é do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Toma, Espírito Santo. Conforte, Espírito Santo. Restaure, Espírito Santo. Faça-me ser um com o Pai. Quebranta-me, Espírito Santo. Quando eles vão cantar ao Senhor, você fica em oração aí. Vai falando com Deus. Nós precisamos adorar. Será que eu estou gerando alegria no coração de Jesus? Ele gera alegria no meu coração, mas será que eu estou gerando alegria no coração dele? Agrada-te do Senhor e satisfarás o desejo do teu coração. Essa é uma regra. Alegre Jesus, Ele vai te alegrar. Confia no Senhor.
Senhor.